Nesse vídeo nós vamos responder a seguinte questão: o pecado nunca é tirado completamente de um crente? Diz em 1 João, capítulo 3, versículo 9, todo aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Como é que podemos explicar isto? Na morte, quando um crente está ausente do corpo e presente com o Senhor, ele acaba com o pecado para sempre, ou seja, com aquela raiz, o pecado. Na vinda do Senhor para o arrebatamento, todos os crentes receberão seus corpos glorificados sem nenhum vestígio de pecado. Até então, temos a presença do pecado em nós, embora seja nosso privilégio ser libertos de seu poder. O versículo citado, que citei no início do vídeo, não entra em conflito com as Escrituras, com o restante das Escrituras. Simplesmente declara para nós a natureza daquele nascido de Deus, todo salvo. Ele não pratica o pecado. Praticar, em vez de comprometer-se, é a verdadeira força da palavra aqui. Não é da natureza do crente fazer isso. Ao dizer isso, o apóstolo via os crentes em sua natureza como nascidos de Deus, sem referência a qualquer característica qualificadora que pode se afirmar no desgaste da vida. Por exemplo, um homem pode caminhar à beira-mar de alguma vila de pescadores com um amigo e, apontando para uma grande rede com inúmeros flutuadores de cortiça preso, ele diz: que grande vantagem tem, ou que grande vantagem para o pescador é uma substância como a cortiça, pois não pode afundar. De fato, disse seu amigo. Pois, pode, de fato pode, pois apenas uma hora atrás eu observei os homens recuperando essa mesma rede do fundo do mar, os pesos presos ao lado de baixo era muito pesado e, vencendo a flutuabilidade da cortiça, arrastou tudo para baixo. Quem estava certo? Ambos estavam certos, permitindo seus respectivos pontos de vista. Ambos eles foram, pela visão deles, eles estavam certos. O primeiro pensava nas qualidades abstratas da cortiça. O segundo, numa coisa curiosa e anormal que acontecia na prática. O apóstolo João descreve do ponto de vista abstrato. E o pecado em um cristão certamente não é uma coisa normal, mas uma coisa muito anormal. O crente não vive na prática do pecado, mas ele pode pecar. Note o que o mesmo apóstolo João diz na sua primeira epístola, no capítulo 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Note que o mandamento aqui não é os 10 mandamentos, porque logo em seguida ele diz, guarda a sua palavra. Os mandamentos aqui são as palavras de Cristo, a palavra de Deus. Seguindo, o amor dele está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Quem diz que está nele também deve andar como ele andou. Portanto, essas palavras do apóstolo João estão na sua primeira epístola, capítulo 2, do versículo 1 ao 6. O apóstolo Pedro, falando aos religiosos da sua época, religiosos, mas não salvos, que fora de Cristo não há salvação. Note o que ele disse. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Isso está registrado em Atos capítulo 4, versículo 12.
É somente sobre esta base e nenhuma outra que você pode ser salvo. Se você deve ser salvo, então o pesado fardo dos seus pecados precisa ser removido. Se o pesado fardo precisa ser removido, a pena pelo pecado precisa ser aplicada em alguém. Se a pena pelo pecado precisa ser aplicada em alguém, então Jesus precisava morrer, pois a pena para o pecado é a morte. Você não poderia suportá-lo sem perecer miseravelmente. Assim disse o apóstolo João: pelo seu nome vos são perdoados os pecados. 1 João capítulo 2, versículo 12. Não pelas obras que você possa praticar, nem pela sua moralidade, mas pelo nome de Jesus. A resposta não poderia ser mais simples. A misericórdia flui hoje mesmo. Não por meio de alguma relíquia em alguma cidade santa, nem por meio do toque de alguma mão santificada, mas de um vitorioso e ressuscitado Cristo no céu. Pode-se ter acesso a Ele estando em qualquer lugar. Toque nele, ou, em outras palavras, se preferir, creia nele e você será salvo. É somente pela fé. As Escrituras são conclusivas quanto a este ponto. A salvação não é por meio das obras, nem por fé e obras combinadas, mas somente pela fé. Note o que as Escrituras diz sobre isso de uma maneira clara, transparente, que até uma criança pode entender. Porque pela graça sois salvos. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Esses dois versículos claros e maravilhosos estão em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Mas preciso alertar que há ou existe multidões de pessoas que creem no que ouvem acerca de Cristo e do Evangelho, mas que nunca creram confiadamente no Senhor Jesus para a sua salvação. Talvez você diga admirado: o que quer dizer com isto? Não parece haver muita diferença? Pelo contrário, existe uma diferença da máxima importância. Suponhamos que eu esteja a passear com um amigo numa das ruas principais de alguma grande cidade. O meu amigo, numa certa altura dessa caminhada, ele me diz: você vê aquele grande edifício na esquina, com uma tabuleta de metal? Respondo afirmativamente. Ele diz novamente: bem, é ali que fica o maior especialista em doenças do coração. Vem doentes de todos os pontos do país para consultarem com ele. Os seus êxitos têm sido grandes e numerosos. Nesta altura, o famoso médico sai do edifício e entra em seu carro, pelo que tenho a oportunidade de vê-lo. Felizmente, o meu coração funciona muito bem. Acredito em tudo o que o meu amigo me informou acerca do médico, mas as informações não têm para mim importância, pois não necessito dos seus serviços clínicos hoje. Suponhamos, porém, que poucas semanas depois desta conversa, eu adoeça de repente com fortes crises cardíacas. Lembro-me logo daquele médico. Mando chamá-lo e coloco-me sem reserva em suas mãos, recuperando assim a saúde. Agora, já conheço o médico, conheço a sua perícia e quando falo dele, é com ânimo, pois estou grato por aquilo que me fez. Em resumo, entreguei o meu caso ao médico e descansei confiado em sua sabedoria e capacidade, enquanto antes apenas acreditava no que ouvia acerca dele. Esta é a única resposta sensata. Fé no Senhor Jesus, fé para a salvação, como um pecador perdido. Descansa nele, totalmente nele.
Mas cuidado para não perder sua alma eternamente só por causa desta pequena questão. O tempo. Ou quando? Note o que a Bíblia diz. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Note, agora é o tempo aceitável. Agora é o dia da salvação. Vá ao Senhor Jesus pela fé. Portanto, se como pecador perdido aos olhos de Deus, você tiver crido de todo o coração, tiver aceitado o Senhor Jesus como tendo sofrido na cruz por todos os pecados cometidos por você e tendo ressuscitado para a sua justificação, então o Cristo na glória é aquele em quem você está agora firme e seguro. Você está nos ombros e nas mãos do bom pastor, e ele nunca o deixará de assim conduzir até que o tenha introduzido no lar celestial. Se assim verdadeiramente creu, você já foi feito membro do corpo de Cristo, a igreja verdadeira, ligado ao seu Senhor pelo Espírito Santo. E agora, a caminho do lar, ele se alegra em reunir os seus em torno de si, fora do arraial, ou seja, do sistema religioso, da cristandade dos nossos dias. Reunido em torno de si e ao seu nome exclusivamente, até que ele volte para levar-nos todos a este lar, para estarmos sempre com ele e sermos semelhantes a ele, por todo sempre, na glória, para o seu eterno louvor.